estrela d'alva no céu desponta e a lua anda tonta com tamanho esplendor e as pastorinhas pra consolo da lua vão cantando na rua lindos versos de amor. Começando esse módulo 3, né, a gente vai falar um pouquinho das vozes, né, que compõem um grupo musical, especialmente no grupo de seresta, onde a gente tem as divisões de vozes, né? Então é muito importante ter uma noção da classificação dessas vozes. É claro que numa banda, talvez uma banda de rock, ou uma banda onde um cantor só, né? Isso não seja necessário. Você tem a voz solo, né? No caso de um grupo de seresta ou de onde entram outras vozes, né? Tipo coral, é importante ter a classificação das vozes. Para isso, eu vou usar aqui uma explicação de um professor super conceituado e ele vai explicar as formações de vozes dentro de um coral, mas que a gente vai usar muito na formação dos grupos vocais, né? Tá bom? Então vamos lá, a gente inicia esse módulo 3 com uma explicação rápida e muito pertinente, né, assim, da classificação das vozes dentro de um grupo, tanto vocal como um grupo de seresta, tanto um coral, né? Então vamos lá, beleza? O vídeo é mais ou menos rápido, mas dá um apanhado geral sobre tudo. Vamos começar falando da classificação vocal, que é muito delicado, porque assim, não há uma classificação vocal universal, né? O que é uma classificação? Todo mundo tem uma tessitura vocal, ou seja, um tamanho da sua extensão vocal. Nesse tamanho de extensão vocal, você é encaixado com um nome. Por exemplo, nós temos as sopranos, as mezzosopranos, as contraltos, que são vozes femininas, sempre do agudo para o grave. Olha ali no gráfico, né? Você está vendo num pianinho, é muito fácil. Lá a soprano, você percebe que ela está mais aguda. O ladinho direito do piano é onde estão as notas mais agudas. Então a soprano é aquela mulher que tem a voz mais agudinha. Depois, um pouquinho menos, vem a meio soprano ou mezzo-soprano, né? Depois, um pouquinho mais grave, a contralto. Reparem que é coisa de duas ou três notas, 2 ou 3 semitons, que são diferenciais. Aí você fala assim: ah, mas eu sou contralto, eu quero ser soprano. Olha, o negócio é o seguinte, você tem o olho de que cor? É azul? Então, você não vai ter o olho preto. A gente pode, com o ensaio, com o trabalho vocal, você pode alcançar tons maiores, né? Um pouquinho mais pro agudo, um pouquinho mais pro grave, mas você é o que é. Como a cor do seu olho, você... No caso, você pode colocar uma lente, mas aí na voz não tem jeito de fazer milagre, tá? Então, é uma questão de você ser classificado, ou se você quiser fazer, aqui nesse gráfico tem bonitinho, você pode usar como o padrão aí. Se você simplesmente dobra a sua voz, vai batendo num pianinho, vai tocando no pianinho, vai dobrando sua voz, você conseguir fazer isso. Se não, o seu regente faz isso para você, ok? E depois as vozes masculinas tem tenor, o mais agudo dos homens, o barítono, que fica aí no meio, e o baixo, que é aquele que tem uma voz muito grave, não é? Então, com um pouco de simplicidade, mas a classificação geral é desse jeito. Depois a gente tem outras classificações que não tem muito a ver com a sua extensão vocal, e sim com a sua timbragem, com a sua qualidade vocal. Então, soprano ligeiro, baixo profundo, mas aí é uma outra história que realmente agora não vem ao caso, certo? Como é que pode ser um coral? Bom, primeiro que pode ser um uníssono, a gente chama de jogral, quando um bando de amigos se junta e vai cantar uma música numa única... em uníssono significa numa tonalidade só.
os homens e as mulheres oitavadas, mas vai cantar todo mundo uma voz só, ok? Mas pode ser também multivocal. Daí as composições são muito grandes, então pode ser as duas vozes masculinas, duas vozes femininas, uma masculina, uma feminina, tanto faz, desde que se cante linhas diferentes em cada música, ok? Evidentemente, qualquer coral pode cantar uma música em uníssono, uma música 4 vozes e assim por diante, mas só para você saber como é que funciona. Podemos ter 3 vozes, por exemplo, soprano, contralto e o naipe masculino. Podemos ter 4 vozes, que é o mais comum, soprano, contralto, tenor e baixo, né? O mais comum que a gente encontra, inclusive partituras para isso. Temos as 5 vozes, adiciona-se aí, por exemplo, mezzo-soprano, e as 6 vozes, que é toda a classificação que a gente já falou antes, ok? Tá aí tudo bem? Vamos embora. Depois a gente passa para as técnicas respiratórias, como eu falei, é para treinar, é uma academia, para treinar a respiração diafragmática, que é a respiração correta para o canto. O diafragma é um músculo que fica aqui embaixo, então a gente tem 2 tipos principais de respiração. Uma que a gente respira normalmente, quando você fala assim, vamos respirar, a gente faz... E lá vai o peito que sobe, que desce. Então, essa respiração é a respiração errada para o canto. A respiração para o canto é a diafragmática, aqui embaixo. Então, o peito, bota uma mãozinha no peito aqui, é outra no pânceps, né? Nosso músculo mais ativo. Bota na barriguinha e quando respirar, quem tem que subir é aqui, ó, a mão da barriguinha, nunca a mão do peito. Ou você pode colocar aqui, assim, para sentir as suas costelas aqui atrás, e do mesmo jeito, quando respira, ó, quem abre são estas mãos e nunca o peito que sobe, ok? A gente treina isso, porque é um treinamento. Os exercícios respiratórios, eles servem como se fossem academia para o pulmão, né? Existe um aparelhinho muito legal chamado Respiron, inclusive eu tenho um vídeo, coloque lá Respiron Evandro Oliva e eu mostro para que ele serve. Ele vai treinar o seu pulmão, ok? Mas vamos para frente. O aparelho respiratório, como vocês podem ver, eu acabei de falar para vocês, a musculatura do diafragma, que vocês estão vendo aí nos 2 desenhos, um é mais adequado. E assim, todo esse aparelho tem que funcionar, ok? Para que possa soar bem a voz. Bom, a gente fez a respiração, começa a técnica vocal. A importância de se cantar impostado. O que é cantar impostado? Bom, cantar impostado é um meio de cantar, onde a gente pensa num bocejo. Você vai assim, ó. Oh! O que você está fazendo? Levantando o badalinho, né? O palato mole. Você está levantando e fazendo um som que se aproxima de todas as pessoas. A nossa voz tem uma característica especial, que é por causa do nosso rosto, dos seios da face, do nariz, enfim. A gente fala mais anasalado. Quando a gente imposta, quando a gente canta, especialmente o canto erudito, é preferível que se cante impostado, porque aí todas as vozes vão parecer iguais. O que você gostaria de ouvir? Ave verum corpus natum. Um canto gregoriano. Ou eu vou cantar desimpostado. Ave verum corpus natum. Tem importância, os 2 são afinados, mas para cada coisa tem seu, né, cantar impostado. A gente tira mais a impostação quando vai cantar música popular brasileira ou alguma coisa étnica, né? Por exemplo, canto indígena, se usa muito o nariz. Mas enfim, nas técnicas vocais a gente aprende a cantar impostado. A gente aprende também que a prática diária de fazer exercícios vocais é imprescindível, não é? No meu portal para coralistas e cantores, existem muitos exercícios de técnica vocal, então no final eu vou te passar o endereço, você acessa lá, pode pegar. As técnicas vocais são também uma espécie de musculação para as pregas vocais, né? A gente vai saber o que é prega vocal já já. Não é corda vocal, isso é errado. Então, as técnicas vocais têm o objetivo, uma série de exercícios que tem o objetivo de treinar. É uma musculação para as pregas vocais que te facilita o controle das tonalidades, enfim, daí para diante. Olha que bonitinho! Estas são as pregas vocais. Tá bom, não é bonitinho. É realmente muito feio, esquisito. Não é corda, tá vendo? Que não tem jeito, não tem nada de corda pendurada aí. São pregas realmente que funcionam.
Ah, mas como é que será que funciona? Perceba assim, quando está aberto a gente vê até a traqueia, dá para ver de onde vem o ar. Quando está fechado é quando está sendo usada. Ela aberta a gente só está respirando. Quando ela está fechada é que a gente está forçando ela e ela funciona como uma palheta de um instrumento de sopro, né? Mas vamos ver como é que ela funciona de verdade? Olha só, esse vídeo é um barato, ó. Sensacional, né? Sensacional. Olha lá, respirou, fechou. Depende da tonalidade que você usa, isso vai mudando, vai variando como a gente fecha essas pregas, né? O cara que fez isso é um fantástico, porque assim, experimenta fazer isso. Para fazer esse exame, você tem que passar um caninho no nariz e aí vai para a garganta, mas isso é horrível de... É possível, mas é meio chato, né? Enfim, mas você entendeu. Olha lá. Parece mais ou menos o Alien, né? Olha que legal, tá mudando de tom. Olha lá. O grave ele vibra mais lentamente, o agudo vai lá em cima, ele vibra mais rapidamente, como uma corda de violão. Lindo demais, né? Beleza, deu para você entender? Então vamos para frente. Maravilha? Bem tranquilo. Aqui, sobre prática de repertório, nós não vamos fazer, evidentemente, mas só para vocês verem, eu trago uma partitura do Trenzinho do Caipira, do Heitor Villa-Lobos, só que é uma parte cantada, né, na verdade, que foi composta para 3 vozes, soprano, contralto e barítono, ou todos os homens conseguem. Olha lá que bonitinho, nós temos a primeira aqui em cima, né, a primeira linha de soprano, que está em vermelhinho, então soprano só vai cantar isso. Lá vai o trem com o menino, lá vai a vida rodar. Só isso. Depois embaixo tem a linha de contralto. Então você sempre continua no vermelhinho até o fim, ou no verdinho até o fim, ou no pretinho até o fim. Aí é contralto. Lá vai o trem, menino e o trem, lá vai a vida rodar, a rodar. Percebam que soprano começa forte, mas contralto em piano, baixinho. Depois nós temos o tenor e o baixo, que pode cantar. Vai, menino, e o trem lá vai a rodar. Então, aqui a gente encerra essa parte, né, esses módulos dos instrumentos, da instrumentação, das vozes, né? E agora a gente parte para uma área mais específica, né, que já é realmente o grupo estando formado e as suas principais passos para a formação, né? Eu considero que o primeiro passo, depois de estar um grupo formado, né, da escolha do nome do grupo, e já está definido os instrumentos e a parte, o repertório, o primeiro passo é formalizar, né? É deixar esse grupo apto para concorrer, né, em igualdade de condições com qualquer outro artista, né? Para isso é muito importante formalizar e se tornar um microempreendedor individual, né? Um do grupo talvez, ou se não, pode fazer uma microempresa, né? Mas no caso aqui eu prefiro dar o primeiro passo sendo um microempreendedor. Escolhe-se um do grupo e ele se torna um artista, né? Um músico, microempreendedor individual. Por que isso? Porque aí ele pode participar de licitações, ele pode participar de concursos públicos, de editais, né? Ele pode tentar verbas que venha de outra esfera, como também pode dar nota fiscal, trabalhar dentro do que a gente chama de segurança mesmo, né? Segurança para quem contrata e para o contratado. Se tornar um microempreendedor individual é importantíssimo
E a Seresta, um dos sucessos dela foi ter feito isso com muita rapidez, né? Logo, um ou dois membros do grupo se formalizaram, se tornaram microempreendedores, o que facilitou muito a vida da Seresta em termos de editais e de concursos, né? e de prestação de nota, né? Para isso eu vou dar um passo a passo aqui, como que se faz para se tornar um microempreendedor individual músico, né? Claro que você pode escolher outra produção musical ou ensino de arte, né? Mas é passo a passo e depois aí alguém escolhe, né? Talvez aquele que não tenha vínculo ainda com o emprego ou que já está aposentado, né? Escolhe um para ser o microempreendedor individual para dar todo esse apoio para o grupo, entendeu? Então vamos lá, passo a passo, facinho, dá para fazer isso na internet, vocês vão ver aqui, né? O Bruno vai explicar isso para vocês, e aí vocês vão ver como é que é fácil e importante, tá bom? Microempreendedor individual é o primeiro passo para a formalização do grupo. Ser músico, trabalhar no ramo da música, é a mesma coisa que qualquer outro negócio. Assim como uma pessoa tem que abrir uma empresa para poder vender algum produto, por exemplo, para abrir uma loja de roupas, para abrir um restaurante, um pet shop ou algum outro tipo de serviço, músico é a mesma coisa, precisa abrir a sua própria empresa para poder vender seus shows, seus produtos, seus serviços, ganhar dinheiro e viver disso. Se você hoje trabalha em um emprego, tem sua carteira assinada e você é músico nos finais de semana e em outros horários, ganha um pouco de dinheiro com isso, vai chegar uma hora que você vai ter que decidir se você quer realmente viver só disso, se você quer realmente focar só na música. E quando você decidir fazer isso, você vai precisar abrir a sua própria empresa. Vai existir dois caminhos que você vai precisar tomar para poder abrir a sua empresa e ter o seu CNPJ. Existem duas formas de fazer isso. Primeiro, é criar um MEI, que é um microempreendedor individual, que é a forma como o governo fez para pessoas autônomas poderem se formalizar e ter os benefícios de aposentadoria por idade, auxílio-doença e etc. Tem muitos outros benefícios ao você se cadastrar como MEI. Ou segundo, você pode abrir uma microempresa, uma ME. Mas se você está começando agora, o melhor caminho é o MEI, porque você não precisa de contador, não é algo tão burocrático, é simples e mais fácil de fazer. Já criar uma microempresa, você vai precisar de ter um contador, já é algo um pouco mais burocrático e mais difícil. O que diferencia essas duas partes é que o MEI, você tem um limite de até 60 mil no ano ou 5 mil reais por mês de faturamento. Você não pode ganhar mais que isso. Se você ganha mais que isso, você vai precisar passar para o próximo nível, que é abrir uma microempresa. Ou outro tipo de abertura de empresa que existe. Vai depender de quanto é o seu faturamento anual. Se você é músico solo, cantor ou instrumentista, enfim, seu projeto é só você pode abrir um MEI de forma fácil. Ou se você tem uma dupla, uma banda, um projeto musical, que tem mais pessoas envolvidas, que fazem parte desse projeto, então vocês seriam sócios desse único projeto, dessa banda, dessa empresa. Porque a empresa é a banda, é o grupo, é o projeto musical, e cada um de vocês são sócios dessa única empresa. Nesse caso, vocês poderiam abrir uma microempresa, uma ME, e todos os integrantes da banda, as pessoas envolvidas, seriam sócios. Mas eu só aconselho isso se a banda ou grupo já tem um profissionalismo, já tem uma estabilidade na formação, que já tem uma estrutura organizada. Porque na maioria das vezes o que acontece é que muitos músicos tocam em várias bandas diferentes, participam de vários outros projetos e atividades. Por exemplo, um músico freelance que grava em um estúdio para outros músicos, um músico terceirizado que faz shows para outros músicos e também toca com sua própria banda, e tem outros projetos musicais e etc. Nesse caso, é melhor cada integrante da banda, cada pessoa,
criar a sua própria empresa, criar um MEI. Cada um vai ter o seu próprio CNPJ. Dessa forma você vai ficar livre para poder exercer outras atividades em outros projetos musicais, como freelance, como terceirizado, podendo emitir a sua nota fiscal para o contratante. Então, como faz para você abrir uma empresa sendo MEI, sendo um microempreendedor individual? Você precisa entrar lá no site do Portal do Empreendedor, o endereço é portaldoempreendedor.gov.br, ou pesquisa lá no Google como MEI e entra nesse link do Portal do Empreendedor. Você vai entrar nessa parte, microempreendedor individual, quero ser, clique em formalizar-se e depois formalizar-se de novo nessa nova janela. Você vai precisar cadastrar o seu CPF e a sua data de nascimento. Depois que você clicar em continuar, vai aparecer um campo para você colocar o número do recibo do imposto de renda, se você tiver declarado o imposto de renda. Se não tiver, vai aparecer um outro campo para colocar o título de eleitor, vai depender de cada um. Se você é sócio de alguma empresa, você não vai conseguir fazer o seu MEI, aí vai ter que ver uma outra forma para você conseguir criar a sua empresa. Então, assim que você se cadastrar, vai abrir um formulário que vai ter os dados para você preencher. É um formulário simples para você colocar suas informações pessoais e etc. Bom, eu não vou conseguir abrir o formulário para mostrar aqui para você, mas nesse formulário vai ter algumas informações importantes que você precisa saber, que são nome fantasia, é o nome da sua empresa, do seu projeto ou seu nome artístico. Aqui você não coloca o nome da sua banda ou do grupo, aqui você coloca o nome do seu próprio negócio, do seu próprio projeto, algo seu pessoal, que não envolva outras pessoas. Então, por exemplo, seu nome artístico, o nome de algum projeto seu, enfim. Capital social é o investimento inicial que você colocou para começar essa sua empresa. É a soma de todo o dinheiro que você teve que tirar do seu bolso para poder começar esse seu negócio. Por exemplo, o instrumento musical ou equipamento que você teve que comprar para começar a fazer seus shows, ou o computador que você teve que comprar para editar as músicas e etc. Tudo que você teve que investir para começar seu negócio. E você coloca o valor total, R$100, ou 500, ou 1.000, e etc. Vai depender de cada um. Se você tiver dúvida, coloca R$1. Essa parte não vai fazer muita diferença para abertura de empresa do tipo MEI. Muitas pessoas fazem dessa forma. Agora, em atividades, é hora de você colocar a sua ocupação principal e a ocupação secundária. Dentro da lista de atividades que existe, você vai precisar escolher apenas um para ser o seu principal e no máximo 15 para ser secundária. No caso do mercado da música, são 12 ocupações permitidas, que é cantor, músico independente, comerciante de CDs e DVDs, comerciante de instrumentos musicais e acessórios, DJ, fabricante de instrumentos musicais, instrutor de música, locador de instrumentos musicais, locador de palcos e coberturas, reparador de instrumentos musicais, restaurador de instrumentos musicais, técnico de sonorização e iluminação, promotor de eventos e festas. Então, dentro dessa lista, você escolhe um para ser o seu principal e depois você pode escolher outros para ser o secundário. Ou se você trabalha com alguma outra atividade, por exemplo, se você é fotógrafo ou artesão, etc., você pode também colocar essas atividades junto desse seu MEI. Então você pode colocar lá tudo que de alguma forma você tem habilidade, sabe fazer e consegue ganhar dinheiro com isso. E agora nessa parte de forma de atuação, vai depender de cada um também, é a forma como cada um trabalha. Mas como músico no geral, você pode escolher a opção estabelecimento físico, que pode ser a sua própria casa, o seu escritório, seu estúdio. E também você pode escolher a internet, que também é uma forma de como você vai trabalhar, divulgando seu trabalho, vendendo sua música, seus produtos e etc. No endereço comercial e endereço residencial, os dois podem ser a mesma coisa, o mesmo endereço da sua casa. Se você não tiver nenhum comércio ou escritório separado. É só você preencher o comercial e no endereço inicial você clica em endereço inicial igual ao endereço comercial. Depois é só você selecionar essas opções de declaração para aceitar os termos. Depois você clica em continuar e vai finalizar seu cadastro no MEI. Agora você vai ter acesso ao CNPJ e o certificado do MEI, que é um documento que você precisa guardar. Então salva ele em PDF no seu computador ou até imprime e guarda.
Por enquanto você não precisa pagar nada, você vai abrir seu MEI de graça, sem pagar nenhuma taxa. Só no próximo mês que você precisa pagar a DAS. Agora, como MEI, você tem algumas obrigações. Pagamento mensal. Todo mês você vai precisar pagar a DAS, que é um boleto. É obrigado a pagar todo mês, porque ele garante os benefícios de aposentadoria por idade, de auxílio-doença e etc. Se você não pagar, você não vai conseguir receber esses benefícios quando você for precisar deles. Esse boleto ele não vem por correio, ele não é enviado no seu e-mail, então depende de você lembrar e entrar no site para pagar. É só você entrar no site do Portal do Empreendedor e clicar aqui em Serviços. Nessa nova janela, você clica em Pague a sua contribuição mensal. Depois você escolhe a forma de pagamento. O mais comum é boleto de pagamento. Agora vai abrir essa tela e você coloca o seu CNPJ e vai entrar numa área para emitir o seu boleto. Outra obrigação do MEI é você fazer a declaração anual do seu faturamento. Todo ano você vai precisar entrar no site do Portal do Empreendedor para declarar o quanto você ganhou no ano como MEI e colocar o valor total. Você declara lá 20 mil, 30 mil, enfim, até 60 mil, que é o máximo permitido do MEI. Para você fazer isso, é só você clicar em Faça a declaração anual de faturamento. Basicamente é isso que você precisa saber para criar o seu MEI. É bem simples, você só precisa mesmo ficar atento às datas todo mês para pagar o boleto e todo ano para declarar o faturamento. É importante também ter um planejamento financeiro para ter esse controle de faturamento anual, dos ganhos, dos gastos e etc. E para você abrir uma microempresa, uma ME, você vai precisar ter a ajuda de um contador. Se você conhece um contador, você vê isso lá com ele. Eu aconselho ter uma contabilidade online. Eu gosto muito de fazer tudo pela internet. Cada dia mais a tecnologia está evoluindo para facilitar nossas vidas. Então eu aconselho a Contabilizei, que é esse site aqui, contabilizei.com.br. Eles vão abrir uma empresa para você e cuidar de toda a parte da contabilidade da sua empresa. É só você mandar suas informações, seus dados e conversar com o pessoal para tirar as dúvidas de como faz para abrir uma microempresa.